Vamos lá. Quer saber qual é o maior negócio do Brasil hoje? É vender ilusão política enquanto falta de pirona no hospital. Vamos para mais uma. Quais são os temas do final do ano? Início de 2026. Vamos trazer a realidade para você, que diz que é de esquerda, que diz que é de direita, que fala que é do centrão. Mas na verdade, nós estamos todo lascado, viu, mano? Escolhe muito prejudicado pelos dois. Boa, gorda. Exatamente, ó. Você não sabe nem que lado você tá, o que você defende, ou o que o seu político de estimação diz que defende, mas na hora que você quer contar com ele, ele nunca está disponível. Vamos lá, vamos para mais uma. Ô, produção, joga a vinheta aí, manda a vinheta, o comercial, vambora. Nenhum que não tire dinheiro naturais. Esquecemos. Nós não pagamos as vinhetas. Então, hoje não tem vinheta, não. Vamos lá, qual que é o tema de hoje, gordo? Temos vários. Para o negócio do Brasil, a dor que vejo todos os dias é o diário de alguém. Temos a fraude no INSS, que é o tema do dia de ontem e hoje será durante muito tempo. A fraude do INSS é boa, hein? Meu Deus. Quando a gente pensa em fraude, o brasileiro até desanima, né? Porque todo dia tem uma notícia de fraude. Fraude da Previdência, fraude dos velhinhos, fraude do Correios, fraude da Petrobras, fraude do banco público envolvido com o banco privado, fraude do banco M, que envolve políticos, envolve ministros da Suprema Corte Brasileira. Envolve filho do presidente, que recebe mesada de 300 mil reais. E aí, seu filho tá recebendo mesada do papai? Como que tá a mesada? Tá em dia? Quais são os benefícios que o filho tá recebendo? Por enquanto, benefício de poder reclamar, logo nem isso. Próximo tema, temos fraudes, mais fraudes. Cadê seu político de estimação? Meu político de estimação. O meu? Cadê o seu político de estimação que promete que ia brigar por você, fazer por você? Cadê o seu político de estimação que diz que ia dar fim nos juros abusivos? O seu político de estimação já entrou na sede do banco ou dos bancos e financeiras para acabar com essa falcatrua de juros, encargos, acabar com o seu salário? O seu político de estimação já foi no hospital público fazer o serviço funcionar? Ele já criou novas leis, já discutiu novas leis em seu favor? Porque você votou no seu político de estimação, que diz que atua em defesa do consumidor, que diz defender o consumidor. E aí? Apareceu outro assim? Apareceu? Ele tá lá. Diz ele que é defensor do consumidor. Diz ele que defende os interesses da sociedade. De certa forma, o político tem que ser romântico, dizer que a pessoa que ele quer conquistar quer ouvir. Como diz, né? O seu político de estimação, afinal, ele é de esquerda, de direita ou do centrão? O que ele defende? Ele se defende. Quanto às promessas, talvez esteja cumprindo e nós não entendemos como que ele vai melhorar a vida das pessoas. Ele melhorar primeiro a dele. Como que uma pessoa pode ajudar as outras se ele não se ajuda? Como ele pode levantar as outras se ele tiver caído? Quanto aos juros, talvez não reclame de juros. Talvez a conta esteja gorda. Exatamente. O seu político de estimação, ele brigou com o sindicato dos aposentados? Só no Brasil tem essas aberrações, né, gordo? Porque sindicato dos aposentados, qual que é a finalidade do sindicato para aposentados? Pô, o cara já está aposentado? Me explica isso. Guardar lugar na fila? Será que tem algum benefício? O sindicato dos aposentados paga uma conta de água, uma conta de luz, entrega um vale alimentação, vale medicamento? Tem algum benefício? Isso seria o papel de um assistente social. Dar os cuidados necessários, verificar se o aposentado precisa de transporte para um tratamento, entre outras coisas. Os nossos políticos de estimação, frente à operação aí da operação sem desconto das fraudes do INSS, infelizmente todos quedaram-se inerte, né? Fizeram um pouquinho de barulho no início, mas depois todos se calaram. Ninguém fala nada com nada. A boa e velha média nossa de cada dia. Ou melhor, né? A boa e velha política, né? E 2026, teremos aí os novos políticos, aquele tradicionalíssimo pastelão na feira de sábado. Os novos mesmos. Boa, gordo. Esse aí não pode falhar, né? O pastel é maravilhoso. Parece desafio de reality show, ver um político degustando um pastel. É maravilhoso. Saiu uma notícia que a Câmara trabalhou em pleno recesso, os deputados,
aprovar o benefício aí da diminuição da dosimetria da pena do golpe do 8 de janeiro, beneficiando aí os condenados beneficiando, diminuindo a pena, alguns voltam para casa, outros não. Mas engraçado, os deputados que participaram disso, nessa votação unânime aí, em pleno recesso forense, trazendo um plantão aí de atuação dos deputados, não é para defender os condenados do 8 de janeiro. É simplesmente para defender o interesse de uma única e exclusiva família, a qual eu não preciso nem falar o nome que você já sabe. A família que economiza com penteado. Exatamente. Já parou para refletir? Você já viu deputado fazendo hora extra? Se em dias normais eles mal trabalham. Nesse tema, uma coisa que eu observei muito tempo antes, a famosa data brasileira, o 8 de janeiro. Se você assistir de novo a posse do presidente, houve um coral sem anistia. Tinha evidência na plateia ali, porque uma semana antes do golpe, estavam gritando sem anistia. Até hoje não entendi isso. Até hoje eu não consigo entender que uma das bandeiras que o nosso atual presidente levantou foi dizendo que iria acabar com o sigilo de 100 anos dos gastos presidenciais, dos deputados, entre outros. Isso foi uma bandeira que ele levantou em todos os seus discursos. E que depois ele justificou, não nesse tópico, mas em outros, dizendo que teve que dizer coisas na eleição que agora faria diferente. Engraçado que mais de 80 pedidos para quebra do sigilo dos gastos pela sua excelentíssima mulher, a primeira-dama atual, foram negados por ele. Os gastos de deputados, entre outros, do Legislativo, também foram negados. E aí? Eu vendo a ilusão do seu político de estimação, mas eu não cumpro, né? Engraçado. O do vizinho, eu quero quebrar o sigilo dos gastos com dinheiro público, do que eu gasto com cartão corporativo, o que eu gasto para a minha excelentíssima primeira-dama, esse daí tem que manter em sigilo. O que os meus deputados que defendem a minha ideologia partidária, esses daí também tem que ficar em sigilo. Muito engraçado. Isso aqui só acontece no Brasil, né? O Brasil não é para amadores. E aí eu te pergunto, até quando você vai aceitar isso? Precisamos descobrir o novo 20 centavos do povo. Alguns anos atrás, 12 anos atrás, 13 daqui a pouco, o povo foi para a rua por 20 centavos a passagem de ônibus. O gigante acordou, reclamou e voltou a dormir. Não está dormindo, está hibernando, porque é uma temporada. Quando será o próximo despertar do gigante? O que vai ser o próximo 20 centavos? O Pix, o absurdo, não é uma taxa, é um absurdo. O próximo despertar do povo precisamos agir imediatamente. Através desse vídeo é importante que você faça uma reflexão rápida. Quando os caminhoneiros decidiram parar o país, eles mostraram que a força dos carreteiros, dos caminhoneiros, chacoalhou o sistema lá em cima. Fez Brasília tomar vergonha na cara e entender que quem manda somos nós, o povo, não políticos. Políticos são meros funcionários que nós nomeamos eles para estarem lá. Mas a qualquer momento eles são peças substituíveis do sistema, o qual a gente deve substituir agora, nas próximas eleições de 2026. E não aceitar mais isso. Mas o sistema só vai mudar, vai acabar essa papagaiada de taxação, taxa da Shopee, taxa do Pix, taxa de fiscalização, taxação do autônomo, se policiais militares, policiais civis, funcionários do Poder Judiciário, membros do Correios, funcionários de A a Z dentro do Correios, professores, médicos, enfermeiros, decidirem parar o sistema. Pararem. Tem que parar o sistema. Não tem essa. Essa é a realidade. Porque o sindicato de todas essas classes estão calados, estão pouco se importando com vocês. Aonde já se viu uma enfermeira, gordo, ter que comprar um termômetro para trabalhar? Porque o hospital público não tem para fornecer. E se ela não tirar do dinheiro dela para comprar, ela não consegue auferir ou medir a temperatura de um paciente. Isso é revoltante. Como pode, dentro de um hospital público, até hoje, atualmente, faltar dipirona? Sendo que é o remédio mais básico que existe, produzido por diversos laboratórios. Inclusive por laboratórios próprios do governo. É inaceitável isso. Mas falta. É inadmissível um médico, uma enfermeira, um profissional da segurança pública não ter um carro executivo, um reembolso de Uber, um reembolso de táxi no decorrer da madrugada, num plantão de domingo.
Mas o político tem vale viagem, vale carro executivo, vale o troféu, vale bolsa, Carros de luxo. carros de luxo. Carro. Agora, vai a enfermeira, o médico não pegar o trenzão, o busão lotado não para ver o que acontece? E se atrasa. Vai lá, pede auxílio. Vai lá pedir para o secretário de saúde do estado, o secretário de segurança, o reembolso de custo que você teve de uma ferramenta de trabalho, como aqui dito, um termômetro. Vai lá, para você ver o não que você vai tomar. Mas é engraçado que o seu político de estimação, esse tem direito a reembolso. Esse daí ele tem privilégios, tem direito de requerer verbas parlamentares, tem direito a assessores. A nossa... Já pagamos com orgulho o sorriso de alguns políticos, rinoplastia. É difícil até de falar, até difícil de refletir, mas vamos lá. Ó. O seu político, você já entrou no portal da transparência do seu político de estimação para se perguntar ou refletir por que ele tem mais de 15, 18 assessores comissionados, cargos diretos e indiretos? Sabe quem é que paga essa conta? Você. Mas olha que engraçada a política. Você, através do voto direto, nomeia e dá o poder para um político representar você lá em cima na Câmara, no Senado ou no Congresso, e ele tem o poder em mãos para nomear mais 15, 20, 30 assessores. Para quê? Para fazer o quê? Você já se perguntou? Talvez companhia para ele. Que companhia cara para as contas públicas ao final, hein? Pagamos sorriso, pagamos rinoplastia, pagamos cirurgias plásticas, estéticas, o que não apoio emocional. É. Mas o X da questão, né, gordo? Infelizmente é uma que a sociedade agora vai sentir a dor para quem está assistindo esse vídeo já em 2026. A taxação do Pix para quem é autônomo. Imagine você que trabalha CLT ou que é funcionário público e faz um biquinho aqui, um biquinho ali, faz uma pintura, tem uma casa de aluguel que não está declarada no IR, recebe uma alocação de um carro via Uber. Você que diferente do político trabalha. Exatamente. E faz aquela gordurinha extra para complementar o salário, a sua renda. Você já imaginou que metade desse dinheiro agora vai para o governo? Você já imaginou que tudo isso que você recebe como complemento, que você rala, vai para o governo? Já não basta você pagar impostos sobre o seu salário declarado. Um exemplo aqui, ó, o policial ganha em torno de 5 a 7 mil reais. Média no mês ele paga de 2 a 2.500 reais de impostos, imposto de renda. Tudo que vem de penduricalhos por fora, de aluguéis que ele tem, de carros alugados para motoristas de aplicativos, de segurança patrimonial que ele faz de forma privada, tudo isso agora vai ser taxado. É doído, hein? Tudo isso vai ser fiscalizado pela Receita Federal, pelo Banco Central, transmitindo as suas informações financeiras. Sigilo bancário ficou só na teoria da lei, porque agora já era, agora tá avacalhado. Mas eu te pergunto, a Receita Federal, o Banco Central não consegue identificar as fraudes bilionárias que acontecem no Brasil? As fraudes que envolvem sindicatos de irmão de autoridades do Poder Executivo? Filho de presidente recebendo mesada de 300 mil reais por mês? Isso não gera suspeita para a Receita Federal? Isso não gera suspeita, alerta ali para o Banco Central? Acredito que a comparação que fizeram, que a Receita é um microscópio, nossas contas, seja verdade. Ela só vai pegar valores pequenos. Valores grandes passa lindo, não enxerga. Engraçado. Mas, como está para a nossa realidade, observamos, reclamamos e temos que seguir a vida. Engraçado que uma professora do estado que estiver dando aula particular, prepara o bolso, viu, professora? Porque você vai ser taxada agora em dobro. Já não basta você ter um salário defasado, um salário ruim, um salário péssimo comparado com a carga de trabalho que você tem, com as obrigações que o Estado impõe sobre a sua pessoa dentro de uma sala de aula, a pressão psicológica que você enfrenta diariamente numa sala de aula. E agora tem mais essa. Então, se a professora está acostumada a receber por hora as aulas particulares de outros contratos que a professora tem, acabou, viu? Acabou porque o nosso político de estimação, o seu esquerdo, o seu direito, o seu centrão, está querendo o seu dinheiro. Pegando um gancho no exemplo da professora, isso vai ser péssimo a longo prazo. Um aluno com dificuldade precisa de aulas de reforço.
professora não vai poder dar aula, porque se ela receber pela aula, vai perder o dinheiro ou vai virar prejuízo. Ela vai escolher não dar aula. O aluno com dificuldade, repetência, mais eleitores desses políticos. Enquanto aqueles que insistirem em trabalhar, e serão menos com o tempo, eles vão ter sempre aquela amante gananciosa. Tudo o que você ganha, ela quer uma parte. Por quê? Porque ela merece. Você ganhou, é para ela. Você trabalha, é para ela, por ela? O Brasil, como dizem, não é para amadores, né? Não. Mas logo será, porque os profissionais estão fugindo. E aí a gente volta novamente. O Brasil só vai mudar quando você definitivamente abrir a cabeça para refletir e entender que a atual política está colocando um modelo de venda, de separar a sociedade, porque é o que dá dinheiro, é o que gera liberdade e autonomia para eles. Dividir para conquistar. Exatamente. Não existe esquerda, direita ou centrão. Existe nós, a sociedade que está se lascando. Aonde já se viu uma caixa de leite, 1 litro de leite custar mais de R$6? Aonde já se viu o povão brasileiro favelado gastar mais de R$30 para comprar um pacote de arroz? Um quilo, nem sequer 1 quilo, né? Podemos dizer meio quilo de carne custar mais de R$40. E não estou falando de uma carne de primeira linha, estou falando de uma carne convencional. Isso não tem preço. Quando o açougueiro for para sua casa. E aí eu te pergunto, o Brasil é um país rico, nós somos dono da maior produção de minérios, nós somos o maior país de floresta, de mata atlântica. A Amazônia é invejada por diversas outras potências. Nós somos dono disso. Nós temos a maior massa de trabalhadores. O brasileiro ele não tem medo de colocar a mão dentro de uma fossa de esgoto para trabalhar, e até mesmo um executivo que trabalha 12, 15, 18 ou 20 horas para entregar o melhor resultado. Mas, infelizmente, tudo isso é roubado por políticos. É roubado dentro de fraudes que acaba resultando em prejuízos para nós. Não adianta sermos a maior potência e, ao mesmo tempo, sermos boicotados pelos próprios políticos que a gente coloca lá em cima. Infelizmente. É curioso, somos o maior produtor de minerais, matéria-prima, mas não produzimos tecnologia. Nós exportamos a matéria-prima e depois compramos de volta em forma de tecnologia já. É uma logística louca, né? Somos dono da melhor qualidade de água, petróleo, temos o pré-sal e temos o pior combustível. Somos dono da melhor carne, do melhor agro e, primeiramente, a qualidade, o top vai para fora. A gente só fica com o resto, com o lixo, com o que sobra. O melhor agro e criticado aqui dentro. Que ganha direto nomes, como posso dizer, no mínimo pejorativos. Porque quem alimenta o povo de verdade, segundo eles, é o MST. Não é o agro. Até hoje eu não entendi essa conta. Não vi até hoje um mercado que vendesse produtos do MST. Os que eu vi foram matérias. O que é produzido pelo MST não está ao alcance do bolso do pobre. É que o MST, se não me falha a memória, ele tenta vender, ele vende uma ilusão que o dele não tem carboidrato, não tem agrotóxicos, não tem contaminantes, não tem conservantes, não tem isso, não tem aquilo. Tudo é de forma natural. Aonde? Não tem os defensores. Então quer dizer que pode estar consumindo produtos que vieram como se chama? Eu não sei. Os problemas que são causados por pestes na lavoura. Certo. Mesmo assim, mesmo que fosse ainda tudo isso que eles vendem, essa ilusão, o agronegócio é o que move o país há muitos anos. O arroz Camil que chega na sua cozinha, na sua panela, ele é produzido pelo agro. A carne é toda. Aliás, todas as marcas então, são pelo nosso agro. A gente depende do agro. E para chegar de forma mais barato, para não ter tanta incidência, para você começar a pagar R$2 no litro do leite, precisa primeiramente desonerar os impostos do produtor rural. Não existe cobrar impostos sobre fertilizantes, não existe cobrar impostos sobre a matéria-prima para se produzir. Aonde já se viu cobrar impostos para o laboratório que produz a semente dos vegetais? Não tem nexo isso. O produtor rural, para ter uma lavoura, ele paga impostos para comprar, paga impostos para manter, paga impostos para coletar
para fazer a colheita e paga impostos para revender. E quando o intermediador vai repassar isso para o mercado para chegar à nossa mesa, tem novamente impostos. E nós, como consumidores, pagamos impostos novamente sobre comida, sobre alimentos. Isso é revoltante. Isso é inadmissível. E aí, novamente, eu trago a reflexão para você. O seu político de estimação, de esquerda, direita ou centrão, ele está preocupado com isso? Ele não está preocupado. Ele não está porque quem paga a comida dele, quem paga a lagosta que ele come, o salmão, o queijo francês, o queijo italiano, o vinho da Bulgária, da Espanha, de lá vai lá saber da onde, somos nós. É o nosso dinheiro. Eles não sabem quanto custa. Eles estão pouco se importando quanto que é o custo. Mas sabe escolher bem. Já viu o vinho do Supremo? Conta do Supremo em 2025, entre comes e bebes, bateu mais de R$ 1 bilhão. Só em 2025. Você tem noção do que seria R$ 1 bilhão investido na saúde e na educação? Engraçado, né? Enquanto isso, nós estamos comendo arroz com salsicha quando tem salsicha. Mas nos foi prometido picanha e a cervejinha que não chegou. No meio do caminho, foi oferecida abóbora. No lugar de cerveja, eu não quis nem ver. Exatamente. E se você estiver achando que está muito caro, não compre. Essa era a frase que passamos a ouvir um bom tempo, né? Pela nossa autoridade do Poder Executivo. Será que isso funciona com o imposto? Se tiver caro, não pague? Vamos embora, gente? Vamos fazer uma votação aqui, uma enquete. O imposto tá caro, a taxação tá cara. Você, blogueirinha que comprava no Shopee, na AliExpress e entre outras aí, ó, que teve o Taxade. E aí? Tá caro, não compra. Não precisa de usar. Você que pagou aí 14, 15, 16 mil reais num iPhone vendido aqui comercializado no Brasil, se eu fosse você, eu devolveria. Chamava o nosso político de estimação que defende o consumidor e pedir anulação desse contrato, hein? Devolve o iPhone e fique sem. Porque tá caro. Pô, 17 mil no iPhone? 15 mil? Não dá, né? O iPhone é um conceito. Aquele eu tenho, você não tem? É igual político. Olha, política. Eu tenho meu político de estimação. E você tem o seu? Olha, políticos, eles estão além disso. Tem um político, ele é amado, idolatrado. Fale mal de político para ver o que acontece. Talvez você ofender a mãe de um cidadão, ele não se incomode tanto. Ele vai refletir bem, pensando, maninha, naquela época, ela deu uma vacilada, mas agora não fale de doutor fulano. O doutor me ajudou. Olha só, o doutor me deu uma cesta básica. Você que defende o seu político de estimação, eu vou te fazer uma reflexão aqui, eu vou trazer algo emblemático do nosso dia a dia. Na hora que o busão quebra, lotado, na hora que você está em pé, sem assento, você está 4, 5 horas da matina, da madruga, no ponto de ônibus, assustada, com medo dos ladrões, com medo de perder o seu celular que foi parcelado naquela loja que todo pobre compra, parcelado em 24 vezes no carnê. O seu político te dá carona, o seu político já passou na porta da sua casa com o carro executivo para te levar para o trabalho. Na hora que você tá no hospital lá público, esperando um bom médico te atender, esperando um exame que leva 4, 6, 8 horas para ficar pronto. O seu político, por acaso, te convida para você ir no Albert Einstein para ser atendido? Eu ia observar isso. O único jeito de você ver seu político no hospital, se você tiver entrar no Einstein ou Sírio-Libanês. O seu político, na hora que você está internado, que você está em coma, ele aparece para acompanhar a sua internação, dormir do seu lado, pegar na sua mão e segurar até o final? Ou, pelo contrário, né? Quem faz isso é a sua família. Na hora que o seu filho está doente, o seu político de estimação não te leva dinheiro, não te leva medicamento. E aí? Qual que é o seu político? Ele é de esquerda, de direita? Ele é do centrão? Já refletiu sobre isso? Sabe onde ele está hoje? Hoje? Deixa eu ver. Final de 2025, vésperas do ano novo. Balneário? Se for humilde. Porto Seguro? Humilde. Espanha. Mais ou menos. Europa. Boa parte deles. Grécia? Olha, só se for assim mais intelectualizado, filósofo. É assim, é lá para cima. Já sei. O meu político de estimação está em alguma das mansões do Vorcaro. Mas com certeza o país onde ele não estará. Venezuela, Cuba. Não. Onde mais é comunista? Não, lá não. Não podemos falar isso. Pelo amor de Deus. Aqui, gente, não somos nem partidário. Não sou de direita, nem de esquerda, nem de centrão. Não sou comunista, não sou antissocial. Não sou
republicano, não sou nada dessa bagaceira toda, essa inventação. Eu sou você, pobre, da classe B, C, D, E, que acorda cedo, paga impostos, se fode todos os dias para bancar essa politicagem velha que continua taxando todos nós. Não quero saber se não adianta se você é empresário, se você está cansado disso. Não adianta se você é peão de obra que acreditou que o 6 por 1 ia acabar. Não adianta te vender essa desinformação que você só vai trabalhar 5 dias a semana e folgar 2, trabalhar 4 e folgar 3. Não existe isso enquanto o sistema lá em cima não for modificado, enquanto não existir uma reforma definitiva, enquanto isso não mudar. O empresário, infelizmente, ele gasta em torno de 15, 19, 25 mil reais para te bancar um salário de 5 a 10 mil reais, porque o resto são taxas, são impostos, são encargos, são custos operacionais. Em cima do seu salário, o governo ainda te rouba mais um pouquinho de imposto de renda. Então, ou seja, a culpa não é do empresário, a culpa não é sua como empregado, a culpa não é do que o cara que já veio de uma família milionária, que tem um patrimônio, uma empresa multimilionária. Pelo contrário, se esse empresário errar, se esse empresário fizer uma péssima gestão, a empresa dele quebra, você fica sem as suas verbas trabalhistas e você vai esperar 10, 15, 20 anos na Justiça do Trabalho para ser indenizado. O dinheiro não aceita desafio. Exatamente. Porque esse empresário, infelizmente, ele não depende de nenhum incentivo fiscal ou federal. O governo não ajuda ele. Pelo contrário, o governo toma dele. E aí vende a desinformação, vende a ilusão que você está deixando o rico mais rico trabalhando, você está enriquecendo o rico quando você compra os produtos dele. Então vamos lá, deixa de comprar comida, leite, alimentos para seu filho, para sua família, deixe de pagar o aluguel para você ver o que acontece, deixe de pagar a água, a luz, simples. Para que você está pagando a internet da sua casa? Está dando dinheiro para a Vivo? A Vivo já é multibilionária. Para quê? Os acionistas da Vivo não pagam não para você ver. Quando as contas chegarem atrasadas e você não tiver mais emprego, manda pro seu político de estimação para você ver o que eles vão falar. Desculpa, eles não vão te atender. A vida do político é muito, como posso dizer, atribulada. É o país da hipocrisia, né, gordo? Porque Uma coisa que eu sempre ouvi, custa para aprender. Será que agora, como vai custar para a população? As pessoas vão pagar por cada real que movimentar. Talvez custe. Um exemplo disso, recente. Uma garota, agora famosa, pode ser chamada produtora de conteúdo adulto. Esse é o nome bonito? pode ser. Isso. Do job. Você que é do job, presta atenção, hein? No princípio eu não falava isso. Mas que ela não era do job. Mas as minhas clientes permitem, elas são desenroladas. Engraçado. Essas você não mostra para mim. Né? Não, elas não. É sigilo cliente, advogado, advogado cliente. Agora, quando chega a causa trabalhista, daquele cara que carregou peso, mas com as costas, você me chama para ir lá ver. Exatamente. Essas não. Porque esse que carregou os sacos de cimento no Kengo, as latas de concreto, esse daí é que o político de estimação tá pouco se importando. Porque quando ele for depender da Previdência Social, quando ele tiver com a coluna fodida, ele vai ter o auxílio negado, porque o perito vai falar que ele tá com fingimento. Ele deve trabalhar. Eu não quero mais ver isso. Mas vamos voltar para produtora de conteúdo adulto. Ela não era acompanhante, não era do job ou qualquer outra nomenclatura. Ela fazia questão de destacar isso. E na última eleição, ela virou para a esquerda. Declarou o voto dela, e quando uma pessoa famosa declara o voto, ela está também pedindo voto para aquela. Para que os seus seguidores siga ela. Passado 1 ou 2 anos, ela fez um vídeo mostrando um boleto que ela recebeu da plataforma pouco mais de R$500 mil. E ela foi taxada em 170 mil. E ela mostrou aquilo indignada, dizendo: eu vou ter que pagar imposto. Agora, garota de programa paga imposto. Mas ela não era uma criadora de conteúdo, de repente, mas o que ela é, como ela se enxerga, como ela se considera, como ela se define, é isso? Isso. Tudo bem, isso não importa. O que importa é, ela foi para a esquerda. Mas quando chegou o boleto de 1/3 do que ela ganhou, ela ficou revoltes. Mas esse... Agora não é mais de esquerda. Então. E agora vamos ver o resto da população. Mas esse é o político de estimação que ela escolheu para ela, né? É aquilo que a gente está defendendo, a gente está falando. Não existe esquerda, não existe direita, muito menos centrão. O que existe é nós, a sociedade, e o interesse dessa corja, desses políticos, a velha e boa política que está vendendo
e criando a desinformação para a sociedade, manipulando a sociedade para se separar, manipulando a sociedade para gerar brigas, atritos e acabar, afundar o Brasil. Mas vamos lá. Dois ditados se encontraram. O dividir para conquistar, o povo unido jamais será vencido. Esse não vai colar, porque o povo está dividido. Exatamente. Agora vamos lá, só fazendo um gancho, Gordo, em cima do que você falou. Se os caminhoneiros, carreteiros, policiais, policial da rodoviária federal, os policiais federais, Todos policiais são civis, essenciais. todos, médicos, enfermeiros, bombeiros, o Correios, se essas 10 classes se unirem, a gente muda o Brasil em tempo recorde. Sim, hoje eu tiraria só o Correio, porque o Correio está ali, com um pé na cova, outro na casca de banana. O Correios, ele tem que estar junto. Sabe por que ele tem que estar junto? Porque o Correios, ele é essencial, é aquilo que eu já defendi. Sem o Correios, essas empresas do e-commerce, elas não funcionam, porque a logística reversa volta pelo Correios. Ele é essencial, só que no momento já foi questionado demissão em massa por causa do Correios, prejuízo. do prejuízo, do arrombo. Eles estão com um déficit de não sei quantos bilhões Chegou em 19 bilhões hoje a apuração. anunciado. E manipularam as planilhas, manipularam um monte de informações do Correios. E aí a conta foi para a União, o governo federal, que tem até 2040, até o ano de 2040 para pagar a conta, caso contrário, vai ser executado. Boa sorte. Eu não entendo a matemática. Matemática. É mágica. Porque eles precisavam de bilhões para fechar o ano. Agora fizeram um plano para recuperação. 15 anos. Exatamente. Porque o arrombo é maior do que você imagina. Mas vamos lá, ó. O funcionário do Correios, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você ficou sem o seu Vale Chester, seu Vale Natal, que gira em torno de R$2.500, né? Pelo que foi aí, repercutiu nos canais de comunicação, na mídia. O seu político de estimação, o seu sindicato, também ficou sem o Vale Chester, o Vale Natal? Essa é uma pergunta aí que eu trago para você, uma reflexão. Mas vamos lá, ó. Vamos voltar e falar sobre as meninas do Job. Meninas, aquilo que eu já havia conversado com vocês, e para quem eu não conversei, vamos lá. Vocês que ele não me mostrou. Você que está acostumada a receber o vale unha, o vale cabelo e o vale sandália, ou o vale look, o vale Shopee. Infelizmente, essa grana que está pingando na conta, ela vai ter que ser declarada e ela vai ser taxada. E essa fiscalização financeira vai gerar uma puta repercussão que você não tem noção. Por quê? A maioria dos seus clientes é aquele cara que já tem uma vida conjugal ali nos ditames popular ou tradicionais. Resumindo, casado. Imagine ele ter que declarar essa grana no imposto de renda dele, ou chegar um comunicado da malha fina da Receita Federal na casa dele. Como que vai ser se a mulher dele pegar? Olha o BO que o seu político de estimação tá te colocando. Olha a merda disso todo. Já imaginou? Você perdeu o cliente por causa de uma babaquice, de uma fiscalização que só funciona para pobre. Porque para rico, político, filho do presidente, isso não funciona. O microscópio da Receita, só vai ter valor pequeno. Bilhões não passa no microscópio. Engraçado, né? Mas fica a dica, viu? Escolha para qual lado você quer seguir. O lado que a sociedade vai, de fato, mudar o sistema e acabar com essa política velha, ou a gente vai viver nessa. Será que é os 20 centavos do povo? Será que o gigante desperta? É só para explicar por que o Correio não entraria nessa. Serviços essenciais, mas não Correio. O Correio está nessa crise. Foi cogitada uma demissão em massa para diminuir um pouco o prejuízo. Se o Correio adere esse manifesto, vai ser o motivo para a demissão em massa, não oficialmente, é claro. Só que a situação ruim, recebendo atrasado, situação pior, não recebendo nada. Não vai mandar embora todo mundo, mas alguns, para dar exemplo. Seria como uma multidão em frente a uma pessoa armada. A pessoa não tem munição para todo mundo, mas ninguém quer levar o primeiro tiro. Não. O Correio tem quantos funcionários hoje? Digamos que tivesse que demitir 10%. 10% do Correio, então estamos falando aí de uns 15, 20 mil funcionários. Talvez. Alguém quer estar nesse meio? Ruim, com pagamento atrasado, pior sem pagamento. Agora imagina se esses 10 mil funcionários do Correio, de forma simbólica, forem mandados embora. Olha o tamanho do rombo da economia. Porque essas 10 mil famílias irão deixar de produzir receita para a União. Então deixar de produzir receita, pagar o vinho,
Não, não é tanto. Movimentando a É uma, economia. é uma, é uma, é uma engrenagem tão complexa, tão grande, que se você. Vamos trazer aqui, ó. Vamos desenhar. Se você manda 10 mil funcionários do Correios embora, você tem que entender que vai acabar. Não é só 10 mil funcionários, você vai acabar com 10 mil caminhões que provavelmente está trafegando com mercadorias, que está trafegando entre as fronteiras do Brasil, interestados ou municipais, não importa. Você vai acabar fechando prédios que são locados ou sublocados pelos Correios. Você vai acabar com a questão de combustível que é contratado pelo Correios, postos de gasolina, manutenções de veículos, peças de veículos, a logística de veículos. Olha o tamanho da cadeia, olha o tamanho da estrutura que envolve não só 10 mil funcionários, como 5 mil, 2 mil funcionários. Os terceirizados, alimentação próxima às unidades. Pronto, alimentação. Todos os vale-alimentações, vale-refeições de 10 mil funcionários vai deixar de custear o mercado, o atacarejo, os restaurantes. Olha o tamanho do arregaço. Não só isso, mexe em toda uma estrutura também da saúde, porque essa galera tem convênio, na grande maioria, tem incentivo para os filhos nas escolas particulares. Muitos irão tirar os seus filhos da escola particular e trazer para a escola pública. Creches. Cadê? Você imaginou que o nosso desgoverno atual afundou propositalmente o Correios? Com um propósito que é bem claro. Eu tenho para mim, no meu julgamento, que o Correios nos últimos 3 anos foi quebrado de forma proposital para favorecer empresas privadas do e-commerce. É nítido isso para mim. É nítido. Olha, ainda na demissão, tem mais 2 prejuízos. Primeiro os encargos trabalhistas para dispensar um funcionário. É a tal da... Eu não manjo disso. Mas Rescisão de contrato, muitos ali vão entrar com processos contra o Juizado Federal, a Justiça Federal, porque eles têm benefícios, têm incentivos, têm defasagem salarial, tem alguns que recebem aposentadoria vitalícia de alguma coisa. Então, assim, tem muita coisa. Alguns estão no regime CLT e outros estão no regime estatutário. São funcionários públicos direto. Mas, assim, é surreal. A maioria são concursados. Pode demitir assim do modo próprio? Não pode. Não, não pode. E como eles cogitavam demitir, mas digamos que eles consigam torcer a regra e demitam, vai ter rescisão de contrato, FGTS, mais isso, mais aquilo. Muitos irão entrar com processo, vai tumultuar o judiciário. Vai tumultuar o judiciário. Sim. Vai ter mais custo e, durante alguns meses, muitos desses ficarão naquele auxílio quando a pessoa perde emprego e encontra seguro-desespero. Esse. Seguro-desespero e o foguete para alguns, e olhe lá. Mas o que me revolta, gordo, e eu quero que você reflita comigo. Os nossos políticos de estimação que estão lá na Câmara, que estão no Senado, que estão no Congresso, pessoas de tamanho saber notório jurídico, com gabarito jurídico treinado em faculdades internacionais, outros aqui dentro também do Brasil, acompanham isso nos últimos 3 anos, as empresas públicas sofrendo fraudes, quebrando, arrombos, o Tribunal de Contas da União demonstrando o déficit financeiro mês a mês. E engraçado que todos esses políticos não fazem nada diariamente. Só fazem politicagem no TikTok, Instagram, fazendo dancinha e falando da esquerda, da direita e do centrão. Mas aí eu trago a reflexão aqui para você. Falam que a primeira dama do atual presidente da República gastou R$1 bilhão, que o presidente da República gastou R$200 milhões com passagem para o Japão com 200 assessores. E blá blá blá, que gastou, e blá blá blá, que gastou, e blá blá blá, que gastou. Que a COP30 foi uma frustração. Que a COP30, as comissões do exterior foram embora, foram violentadas e não sei o que, blá 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 blá. Eu te pergunto, se eles viram tudo isso todos os dias, por que todos eles não se unem com um único propósito? Levantar o Brasil, fazer o Brasil ser a maior potência, trazer uma dignidade para as famílias brasileiras, trazer o melhor alimento para as mesas da sociedade brasileira, fortalecer os empresários, cuidar que as empresas públicas
não quebrem. Mas engraçado, falar do telhado dos outros, apontar os dedos, não é o dedo, é os dedos. Falar que Beltrano, que o presidente, que a primeira-dama, que o fulano tá gastando e ninguém faz nada. A Câmara não consegue criar uma portaria, um decreto, uma medida provisória, não consegue criar uma lei. Ninguém consegue fazer nada. Não se fala nem sequer em impeachment. Me desculpe, a improbidade administrativa não está escancarada aí? Está nítida. E olha que eu não sou devoto da Constituição Federal, não sou constitucionalista, mas a improbidade administrativa está caracterizada. Até você que não tem conhecimento jurídico, você que não estudou a faculdade de Direito, você que é você mesmo, um pedreiro, um encanador, um eletricista, eu chamo a sua atenção. Você que vai pagar meus impostos. Você que paga aluguel, você que administra as finanças da sua casa, juntamente com a sua esposa ou com o seu marido, você tem o controle orçamentário todo mês, você sabe o que você pode gastar, o que você não pode. Quando a família fala que vai para a praia, curtir um feriadão prolongado, final de semana, existe primeiramente a prévia orçamentária. Podemos ir à praia ou não? Vamos ou não? É engraçado, né? Que lá em cima, os melhores economistas... Ah, não tem economista, gente, calma. Vamos, diga-se, podemos pagar? Os melhores... Os melhores, são inomináveis, são tantas qualidades. São tantas qualidades que até trava. Mas vamos lá, os melhores economistas, será que eles não viram isso, não enxergaram essa realidade? Eles deixaram isso acontecer porque os nossos políticos de estimação permitiram isso. Isso é revoltante. Faltar de pirona no hospital, faltar de pirona por causa que a má administração do SUS e do secretário de saúde não ter competência para enxergar isso é inadmissível. Sistema invejado pelo mundo. Mas engraçado que eles não usam, né? Não. Por que será? Será que eles se acham indignos disso? Por isso que eles vão pro Einstein? Alguns vão pro exterior, né? Fazer cirurgia, alguns procedimentos. É engraçado, né? Muito. Como dizem, né? Brasil rico e alguns... O Brasil não é rico. O Brasil, na verdade, é a chacota no exterior, onde o ladrão vira presidente e o autônomo que vende com seu carrinho de picolé, o seu carrinho de bugigangas de celular, os seus fardos de água, o seu carrinho de pipoca, milho. Esse é o problema da economia brasileira. O Brasil é um paradoxo. Tem que ser estudado. O autônomo que vende água no semáforo na Avenida Paulista ou na sua cidade, esse é o problema. Esse daí é o que está pagando impostos para comprar, para revender, paga IOF das maquininhas de cartão que ele está transitando, a água que você compra do camelô, esse é o problema. Ele é o problema, ele não declara. Ele não declara, né? Não. Mas quando ele compra, ele declara, né? Sem saber, veio embutido. Quando ele está recebendo o Pix da água que você está comprando, da pipoca que você está comprando, do milho que você está comprando, ele está declarando, ele está movimentando, ele está fazendo a economia funcionar. Ele está trabalhando ali honestamente para manter a família dele, para manter o alimento dos filhos dele, para manter a parcela do aluguel em dia. Esse é o problema da sociedade, o qual o seu político de estimação não defende. Você vê em muitos canais de comunicação, no TikTok, Instagram, entre outros, no YouTube, essa galera, os vendedores ambulantes, tendo seus carrinhos destruídos pela polícia, pela GCM, e o seu governador, o seu prefeito, o seu deputado não faz nada. Pelo contrário, a ordem vem deles, né? Por quê, né? Por que a ordem que vem deles também a ordem não sobe para acabar com as mamatas, com as regalias das câmaras? O termo fraco é fácil. Quem sabe se depender. Ou aquele negócio, briga de cachorro grande, ou cachorro não roda, não maior. O autônomo, o ambulante perde tudo. O político rouba e ganha tudo de volta. O político, ele é condenado, comprovado, o roubo, as fraudes, o jeitinho brasileiro, e o judiciário, depois de alguns anos, vai lá, passa a mão na cabeça e devolve tudo para ele. E fala que o dinheiro público que ele roubou tem que voltar para ele. Isso foi previsto em uma música de 90. Quando eu crescer, eu quero ser ladrão para roubar, renunciar e voltar na próxima eleição. Como diz o nosso falecido Bezerra da Silva, algumas músicas dele, algumas do Legião Urbana.
Racionais também disse muito isso, né? Agora eu fiquei perdido, não achei assim a conexão entre eles. Como que é a música do Bezerra? Até deu branco, ó. O do Político Honesto. Político honesto não tem, não. Nem música. Presidente Caô Caô, ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Vamos às novidades, mais uma. Temos agora o Vale Gás, que vai custar aí 15 bilhões de reais para 2026. É aquilo, né? A velha e boa política. Vou te garantir o Vale Gás como uma forma de te agradar. Mas afinal, você precisa de Vale Gás? Ou você precisa de trabalho? Você precisa de uma remuneração digna? Você precisa de um salário bom? Já se perguntou? Afinal, o Vale Gás vai mudar as paredes da sua casa? O Vale Gás vai te ajudar a dar um upgrade na sua casa? Em outras épocas, o povo ia se recusar a receber um benefício desse, porque é abrir mão de parte da dignidade, ou não de toda a dignidade. Mas o pior não é quem precisa. O pior é a proporção, e logo, logo vai aumentar a proporção de pessoas que recebem. Falando em dignidade ou vergonha na cara, eu te pergunto, para você que recebe Auxílio Brasil, Auxílio Vale Gás, auxílio de sei lá o quê, essa esmola que o governo te banca, reflita comigo, enquanto você ganha migalhas que mal dá para você ir num restaurante bacana para você curtir com a sua família, ou até mesmo o casal, ou fazer uma compra decente no mercado, aí o mercado perde a sua casa. Eu moro na favela também, eu sei quanto custa o mercado, atacadão, entre outros, que eu não posso falar o nome aqui, mas toda a favela, toda a comunidade das grandes metrópoles tem. Agora virou febre. A cada esquina tem um mercado. Você sabe que você não consegue fazer muita coisa, porque só fica no básico. E o mal e mal dá pro básico. Mas enquanto isso, o nosso político de estimação, o meu, o seu, o dele, o dos outros, todos os políticos de estimação, eles continuam lacrando no TikTok e no Instagram, ostentando essa divisão da sociedade, essa treta de esquerda, direita e centrão, e eles continuam comendo do bom e do melhor. E não se importam com o custo, não se importam com quanto vai custar, porque sai do nosso bolso. Então, podemos dizer que essa migalha que eles repassam para você, que recebe, para quem não é necessitado de extremamente, mas para quem tem condições de trabalhar, quem pode mudar isso, dá um basta nisso. É você que recebe essa migalha, não é nem uma fração de 0,005% do que poderia ser melhorado em nosso país. As pessoas que o governo disse que tirou da linha da miséria. Mas sabe qual que é o X da questão maior? É que eles compram a metade da sociedade com esses benefícios sociais. Porque desde quando você se entende por gente, desde quando os seus pais estão em vida, trabalhando arduamente, eles nunca deixaram faltar o bujão do gás. Até porque o botijão de gás ele é tão caro atualmente, porque existe tantos impostos que os seus próprios políticos de estimação não trabalham para desonerar ele. Pelo contrário, se nós sabemos que o bujão de gás é essencial para uma família brasileira, por que cobrar impostos? Você já se perguntou por que você ainda continua pagando impostos, rios de dinheiro de impostos, em cima do litro de leite? O Yakult que o seu filho toma deveria custar 79 centavos sem impostos na gôndola do mercado, e você paga R$10 num fardinho com 6 unidades. Você já parou para refletir? Você já parou para ouvir o agricultor, o produtor rural, de quanto ele repassa um gado, uma peça de carne, por assim dizer, que é arroba, né? Ou uma caixa de frutas, um saco de laranja, uma caixa de manga, quanto que passa para as intermediadoras para chegar no mercado? E quando chega, dói, né? Uma dúzia de banana chega a custar R$20. O quilo do kiwi, em alguns mercados, 38, 45. É surreal, né? Então, fica a reflexão. Enquanto existir essa velha política dando esmola, migalhas, te comprando com auxílio gás, você vai continuar com esse pensamento. Uma coisa curiosa, entre o produtor e o consumidor final, o preço dobra, triplica, quadriplica, dependendo do produto. Cada intermediador, transportador, vai pagar nota de transporte, vai pagar o preço do combustível, vai pagar pedágios, quanto mais longe, ou o tipo de transporte, se o transporte depende de resfriamento, vai ficar mais caro. Uma coisa que a população podia fazer, simples, o mercado comprou o básico
comprou muito ou comprou pouco, aquele papelzinho que o caixa te entrega antes de amassar e jogar fora, como todo mundo faz, olha lá no final, os Quanto foi de impostos sobre a sua compra. tributos, impostos Sim. federais, estaduais, ICMS, Da, CONFINS? da sua compra, uma compra de R$ 100 mais ou menos, entre 30 e 40 foi para o governo. Sobre o gás, uma coisa curiosa. Por que imposto sobre o gás? Além do que o doutor falou, quando é os produtores, fabricantes, mas uma coisa que o próprio governo produz. Por que o governo cobra impostos sobre um produto próprio? Não faz sentido. Faz. Pra mim, não. É uma, Não faz porque... é uma forma de arrecadar. É Sim. simples. As grandes. Uma vez me questionaram, doutor, por que veículo no Brasil é tão caro? Na verdade, não é que o veículo no Brasil é tão caro. Pelo contrário, os veículos produzidos pelas grandes montadoras no Brasil, eles são extremamente baratos, muitas das vezes mais baratos do que no exterior. A questão é que as grandes montadoras, elas pagam para produzir a peça, para confeccionar o molde, elas pagam impostos dobrado, elas pagam impostos para o projeto do veículo, pagam impostos, perdão, sobre a mão de obra, pagam impostos sobre tudo que você possa imaginar que vá ser direcionado para o veículo. Pensou em um parafuso do veículo, tem impostos embutidos. E quando esse veículo é finalizado, para se cadastrar ele, para se registrar eles junto ao órgão nacional, o registro desse veículo, tem mais impostos e mais taxas. Quando esse veículo vem para a concessionária para ser vendido, comercializado, o você, consumidor, vai pagar novamente mais impostos, e se você for financiar, você vai pagar IOF, Imposto sobre a Operação Financeira. E quando você for revender esse veículo, você e o comprador vai pagar impostos. Mas o mais engraçado é que se você ficar 2, 3, 4, 5, 6 anos com esse veículo, todo ano você vai pagar uma fração de imposto sobre esse veículo dentro do seu imposto de renda. Olha que aberração. Olha o tamanho da cadeia de impostos que você só sobe pagando. É engraçado, né? E aí vem os impostos estaduais. Pagar IPVA anualmente por um veículo a nível de 4%, 6%, a depender do estado pela tabela FIPE. É a maior aberração que existe. O IPVA deveria ser cobrado uma única vez e anualmente uma fração sobre talvez o peso do veículo, quilometragem. ou a quilometragem, ou ambos, peso e quilometragem. Acabou. Seria ainda uma arrecadação trilionária para cada estado, porque todos os estados da Federação Brasileira têm uma frota de veículo enorme. Mas os nossos políticos de estimação não mudam isso na Câmara, nem lá em cima no Senado, no Congresso, porque eles não querem, porque eles não se preocupam com isso. Isso não é pauta para eles. Talvez eles não saibam. Eles andam com um carro oficial, eles não pagam. Verdade, boa, gordo. Exatamente, ó. É isso que eu falo. Esse aqui é um debate de reflexão, é uma retrospectiva do que de fato acontece no dia a dia do brasileiro. Eu vou me preocupar com o IPVA, com o licenciamento, com custos de carro. Para quê? Se eu uso o carro executivo pago pela sociedade, pelo povo, eu não esquento a cabeça. Eu ando com o carro do ano, o combustível não sai do meu bolso, o motorista não sai do meu bolso. Tá vendo como é que é? Esse é o grande problema. Agora vamos lá. Eu quero saber se tem algum incentivo para o policial, o pessoal da segurança pública, o médico, uma enfermeira, o bombeiro, o professor comprar um veículo desse. Se existe alguma isenção de impostos. Não existe. Você já viu algum desses profissionais terem isenção de impostos no imposto de renda? Você já viu algum deles ter incentivo fiscal ou federal? Não tem. Sabe por que não tem? Porque eles não querem. Eles não querem, eles não querem, eles não querem. Porque nós não fazemos o nosso papel direito. Colocamos qualquer palhaço lá na cadeira que manda, na cadeira que pode fazer a mudança. Infelizmente, alguns anos atrás foi literalmente. O palhaço foi eleito. Com a promessa de que pior que estava não ficaria. E nem isso ele cumpriu. O palhaço ficou 8 anos e tem uma aposentadoria bancada por nós. Quer mais nada, né? E nós temos um ex-jogador, né? Meu Deus. É revoltante colocar um jogador que não tem uma formação de faculdade, mas ele foi jogador, né? Ele serviu a seleção brasileira, entendi. Quanto à formação, eu dou desconto. Porque tem outros ali que têm menos estudo. Mas para estar na cadeira, gordo, Sim. Enéas dizia que para estar nas cadeiras mais importantes da Federação Brasileira,
você precisa ter pelo menos alguma faculdade, uma formação acadêmica, para que você tenha pelo menos o discernimento. E ele citava exemplos. Um piloto precisa ter um curso, um preparo. Um médico precisa Ter uma faculdade, um preparo, uma especialização. Porque o cargo mais importante da nação, o líder da nação, não precisa de nada, não precisa de uma formação, não precisa de uma faculdade. Você, para ser enfermeira, você precisa fazer um curso técnico. Você, para manusear uma máquina de raio-x, você precisa ter um curso de especialização para isso. Se você prestar um concurso público para varrer ruas, para limpar bueiro, eles querem segundo grau completo. E para ser deputado, senador, para ser vereador, você não precisa nada disso. Para ser prefeito, governador. É bonito dizer que eu tive pouco estudo, não tive oportunidade, estudei até a 4ª série, ou até os livros que eu consegui contar. Não. Não, essa não valeu, porque contar não é o forte deles. Nem contabilidade. Bem, nós criticamos o ministro da Economia, que disse que estudou apenas 2 meses de economia. É pouco. Não, sim, é pouco para mim, para muitos. Mas será que ele não é um gênio? Talvez ele seja um gênio não compreendido. Nós vemos o caos, o cisco pegando fogo. E estão vendo de perto, porque a gente está aqui, eles estão lá em cima seguros. Com o salário mínimo deles, R$46 mil. Beira os 46, fora os penduricalhos. Isso, fora os auxílios, que são muitos, porque eles são dos estados. Nunca vi gente precisar de tanta coisa. Mas tudo bem. E há quem diga que está sendo feito um bom trabalho. Eu não vejo isso. Mas eu queria perguntar, eu vejo o caos, é um bom trabalho, espero, mas qual era o objetivo? Se esse era o objetivo, sim, bom trabalho. Agora, se era melhorar o país, aumentar a renda do povo, diminuir o prejuízo, eles estão na contramão. Mas eles estão numa redoma de vidro. Eles estão numa posição segura, confortável, eles não estão assim expostos às consequências das decisões deles. Eles estão protegidos até de críticas, viu? O senhor tome cuidado com o que fala. Para vocês verem, né? Hoje você não pode mais falar do político de estimação, porque senão você pode ser preso, condenado. Engraçado, né? Ou sou preso, nem precisa de condenação. Falou do político de estimação, prepare. Uma heresia. A política virou religião. Antes diziam, não misture política, futebol, religião. Esqueceram do futebol. Futebol, uma categoria à parte, mas a política, complicado. Santo fulano, Santo Beltrano, a santidade esquerda, a santidade direita, e tem ali os hereges do meio, do centro. Mas é isso aí, ó. Você que tá com seu político de estimação, parabéns. Bom 2026 para nós. E lembre-se, a taxação agora vai ser com força. Você que é autônomo, já se prepare a utilizar dinheiro em espécie. Pare de receber transferências bancárias. E você que está sacando dinheiro para evitar PIX, transferências bancárias, se prepare também, porque logo logo a Receita Federal vai querer saber por que você está fazendo tantos saques. E logo mais, pode ter certeza que não terá mais dinheiro em espécie para ser sacado nos bancos, porque se não tem moeda impressa, não tem como realizar saque. E se não tem moeda impressa, automaticamente o Banco Central quebra. E se o Banco Central quebrar, automaticamente a potência Brasil passará a não existir mais. Capite? Se é que me entende? Tem banco que é talentoso, bem gerido, se afunda sozinho, mas nesse caso tem sempre a mão do governo para garantir. E tem a mão do seu político de estimação. Não esqueça disso. No caso deles, político do coração. E vamos para mais uma das pautas emblemáticas da política brasileira. Nos próximos capítulos, não deixe de seguir, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, porque a qualquer momento esse vídeo vai ser excluído. Porque quando a gente cutuca o sistema tenta nos calar. Só não seremos calados se você fizer o seu papel. Decida, não existe lado direita, esquerda ou centrão. Existe uma única direção. Nós, o povo, a mudança, a sociedade. Vamos pensar primeiramente em nós, na nossa família. E depois, quem sabe, em políticos. Lembre-se, político, eles não mandam. Eles obedecem à ordem da sociedade. A gente dita a regra para eles, não eles para nós. Essa seria a regra, mas atualmente o que acontece é, nós escolhemos o algoz, damos a ele o chicote com o qual ele vai nos açoitar. Vamos mudar isso, né? Tá na hora de mudar. Chega da política velha. Chega do jeitinho brasileiro. Perguntou? RDM responde. Aqui é o direito descomplicado.